Uma menina de 4 anos abre a porta de seu quintal para brincar com um pitbull de rua enorme, temido por toda a vizinhança. Os vizinhos ficam aterrorizados com a situação, imaginando que algo trágico poderia acontecer com a criança. Porém, todos ficam boquiabertos ao perceber que esse encontro mudaria a vida da menina, evitando um desastre irreversível que aconteceria com a garotinha, deixando todos profundamente impactados e arrependidos de seus preconceitos. O sol da tarde pintava o céu de Ribeirão das Flores, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, com tons de laranja e rosa. As ruas de paralelepípedos, típicas dessas cidades históricas, reverberavam o calor do dia que chegava ao fim. Casas simples, com suas fachadas coloridas e janelas de madeira, alinhavam-se ao longo da rua principal, onde o aroma de pão fresco da padaria local se misturava com o cheiro da terra úmida dos jardins bem cuidados. Em uma dessas ruas, numa casa modesta de cor azul claro, com portão de ferro trabalhado, vivia Maria, uma menina de 4 anos, com sua mãe, Dona Lúcia. A varanda da frente, pequena mas acolhedora, abrigava um banco de madeira gasto pelo tempo e alguns vasos de samambaias que pendiam do teto, criando uma cortina verde e fresca. Dentro da casa, a sala de estar era simples, mas aconchegante. Um sofá de flores desbotadas ocupava o centro, ladeado por uma mesinha de centro coberta por livros infantis e desenhos coloridos. As paredes, outrora brancas, agora exibiam uma coleção crescente de desenhos feitos por Maria, transformando o ambiente em uma galeria improvisada de arte infantil. No quarto de Maria, uma cama pequena encostada à janela era o palco de suas aventuras imaginárias. Lápis de cor espalhados pelo chão de madeira e um caderno sempre aberto na mesinha de cabeceira revelavam o refúgio criativo da menina. Um ursinho de pelúcia surrado, companheiro fiel de Maria, ocupava um lugar de honra na cama, testemunha silenciosa dos sonhos e medos da pequena. Maria, uma menina de apenas 4 anos, era o coração pulsante daquela casa azul claro. Seus grandes olhos castanhos, sempre curiosos, pareciam absorver o mundo ao seu redor com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Os cabelos cacheados e rebeldes emolduravam um rosto redondo e sardento, frequentemente iluminado por um sorriso tímido, mas genuíno. Apesar de sua pouca idade, Maria carregava consigo uma maturidade silenciosa, fruto de uma perda precoce que ela ainda lutava para compreender. Sua imaginação fértil era seu refúgio e sua fortaleza. Com lápis de cor sempre à mão, ela criava mundos fantásticos em folhas de papel, povoando-os com criaturas mágicas e aventuras extraordinárias. Cada desenho era uma janela para o universo interior de Maria, cheio de cores vibrantes que contrastavam com a realidade às vezes cinzenta de sua vida. Introspectiva por natureza, Maria falava pouco, mas observava muito. Seus olhos atentos captavam os menores detalhes: o movimento das folhas ao vento, as formigas marchando em fila indiana no quintal, as nuvens que mudavam de forma no céu. Essa sensibilidade aguçada fazia dela uma artista nata, capaz de traduzir suas observações em traços e cores que impressionavam a todos que os viam. Dona Lúcia, mãe de Maria, era uma mulher de 38 anos que carregava nos ombros o peso de uma vida marcada por desafios e responsabilidades. Seus olhos, da mesma tonalidade castanha dos de Maria, revelavam uma mistura de cansaço e determinação. As linhas finas que começavam a se formar ao redor deles contavam histórias de noites mal dormidas e preocupações constantes. Como professora da escola municipal, Dona Lúcia dedicava-se integralmente à educação, tanto em sala de aula quanto em casa com Maria. Seus cabelos escuros, geralmente presos em um coque apressado, e suas mãos calejadas de giz, eram testemunhas silenciosas de seu trabalho árduo.
Apesar das longas horas de trabalho e das dificuldades financeiras, ela se esforçava para manter um sorriso caloroso, especialmente na presença de sua filha. A perda do marido havia deixado um vazio em seu coração, mas também fortaleceu sua resolução de proporcionar o melhor para Maria. Nos momentos de quietude, quando pensava que ninguém estava olhando, uma sombra de tristeza cruzava seu rosto, rapidamente substituída por uma expressão de determinação. Dona Lúcia encontrava força no amor por sua filha e na esperança de um futuro melhor, alimentada pela criatividade e resiliência de Maria. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto Dona Lúcia corrigia provas na mesa da cozinha, Maria brincava silenciosamente no quintal dos fundos. De repente, um latido baixo e rouco chamou a atenção da menina. Curiosa, ela se aproximou do muro e, através de uma pequena fresta, avistou um par de olhos âmbar que a encaravam com uma mistura de medo e esperança. Era um pitbull de rua, magro e com pelos curtos e cinzentos. Apesar de sua aparência imponente, o cão exibia uma postura submissa, como se implorasse por ajuda. O coração de Maria se encheu de compaixão. Sem hesitar, ela correu para dentro de casa, pegou um pedaço de pão e voltou ao quintal. Com cuidado, Maria estendeu o pão através da fresta. O pitbull, inicialmente cauteloso, se aproximou lentamente e aceitou o alimento com gentileza. Naquele momento, uma conexão silenciosa se formou entre a menina e o cão. Maria, com sua voz suave, sussurrou: "Oi, amiguinho, eu vou te chamar de Thor." Nos dias que se seguiram ao encontro inicial, Maria e Thor desenvolveram uma rotina secreta. Todas as tardes, quando Dona Lúcia estava ocupada com seus afazeres, Maria escapulia para o quintal com pedaços de pão ou restos do almoço. Thor, como se tivesse um sexto sentido, sempre estava lá, esperando pacientemente do outro lado do muro. A menina, introspectiva, começou a se abrir para seu novo amigo peludo. Sentada na grama, com Thor ouvindo atentamente do outro lado, Maria compartilhava seus desenhos, descrevendo cada detalhe com um entusiasmo que raramente demonstrava para os humanos. "Olha, Thor, este é o castelo mágico onde vivem as fadas do bosque", ela explicava, mostrando um desenho colorido através da fresta. Thor, por sua vez, respondia com pequenos latidos suaves e inclinações de cabeça, como se compreendesse cada palavra. Sua presença constante e seu olhar gentil ofereciam a Maria um conforto que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Para uma criança que havia perdido o pai tão cedo, Thor representava uma fonte de afeto incondicional e uma âncora emocional. Enquanto isso, Dona Lúcia notava mudanças sutis em sua filha. Maria parecia mais animada, seus desenhos ganhavam cores mais vibrantes e, ocasionalmente, ela até cantarolava baixinho enquanto desenhava. Intrigada com essa transformação, Dona Lúcia começou a observar Maria mais de perto, tentando entender o que poderia estar causando essa mudança positiva em sua filha, geralmente tão retraída. Dona Lúcia, sempre atenta às mudanças em sua filha, começou a notar um padrão nos comportamentos de Maria. A menina parecia ansiosa para terminar suas refeições e frequentemente desaparecia no quintal por longos períodos. Um dia, intrigada, Dona Lúcia decidiu investigar. Ao se aproximar silenciosamente da janela dos fundos, ela viu algo que a deixou boquiaberta. Maria estava sentada perto do muro, conversando animadamente com alguém do outro lado. O coração de Dona Lúcia disparou de preocupação, até que ela ouviu um latido suave em resposta às palavras de sua filha. Com os olhos arregalados de medo, Maria gaguejou: "Mamãe, eu só estava conversando com meu amigo Thor." As palavras de Dona Lúcia caíram como um peso sobre Maria. Com lágrimas nos olhos, ela tentou explicar: "Mas mamãe, Thor é meu amigo. Ele é bonzinho e gosta dos meus desenhos." Naquele momento, Dona Lúcia percebeu que precisava encontrar um equilíbrio entre cautela e compreensão.
Ela se ajoelhou ao lado de Maria e disse suavemente: "Me conte mais sobre Thor, querida. Como vocês se conheceram?" Uma tarde, enquanto Maria brincava no quintal, Dona Lúcia ouviu uma comoção vinda da rua. Apressando-se para fora, ela se deparou com um grupo de vizinhos agitados, liderados por seu Antônio, o dono da mercearia local. Dona Lúcia, pega de surpresa, tentou acalmar a situação. "Mas ele nunca machucou ninguém", começou ela, apenas para ser interrompida por Dona Cleide, a fofoqueira do bairro. As palavras dos vizinhos pesavam sobre Dona Lúcia, reacendendo seus próprios medos e dúvidas. Ela olhou para Maria, que observava a cena com olhos arregalados e assustados, agarrada ao seu caderno de desenhos como se fosse um escudo. Naquela noite, após colocar Maria na cama, Dona Lúcia sentou-se à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, lutando contra um turbilhão de emoções. Por um lado, ela via a alegria que Thor trazia para sua filha, uma luz que não via nos olhos de Maria desde a perda do pai. Por outro, as palavras dos vizinhos ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias preocupações sobre a segurança de Maria. O dilema de Dona Lúcia se intensificou quando, na manhã seguinte, ela recebeu uma ligação da diretora da escola onde lecionava. "Lúcia, estou recebendo reclamações dos pais. Eles estão preocupados com esse cachorro de rua que você está permitindo perto de sua casa. Isso pode afetar sua posição na escola." A ameaça velada à sua carreira, a única fonte de sustento para ela e Maria, adicionou uma nova camada de complexidade à situação. Dona Lúcia se viu em uma encruzilhada, forçada a escolher entre a felicidade de sua filha e a estabilidade financeira da família. Tudo isso enquanto lutava contra seus próprios medos e os preconceitos da comunidade. Maria, apesar de sua pouca idade, percebia a tensão crescente em sua casa e na vizinhança. Seus encontros com Thor tornaram-se mais furtivos, sempre olhando por cima do ombro, temendo ser descoberta. A alegria que antes transbordava de seus desenhos começou a dar lugar a traços mais sombrios e cores menos vibrantes. Uma tarde, enquanto Maria se esgueirava para o quintal com um pedaço de pão escondido no bolso, ela ouviu vozes exaltadas vindas da sala. Curiosa e apreensiva, a menina se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Maria sentiu seu coração apertar ao ouvir a resposta hesitante de sua mãe. "Eu entendo sua preocupação, seu Joaquim. Prometo que vou resolver essa situação." O pitbull, sentindo a tristeza da menina, emitiu um ganido baixo e solidário. Maria passou os dedos pela fresta do muro, sentindo o pelo macio de Thor pela última vez. Dona Lúcia sentiu seu coração partir ao ver a dor nos olhos de sua filha. "Maria, não é tão simples assim. Temos que pensar na segurança de todos." A discussão foi interrompida por um barulho vindo do quintal. Alarmadas, mãe e filha correram para ver o que estava acontecendo. Ao chegarem à janela dos fundos, viram uma cena que as deixou paralisadas. Um cachorro desconhecido, de aparência agressiva, havia entrado no quintal e se aproximava ameaçadoramente da casa. Maria, em um impulso de coragem ou ingenuidade infantil, correu para a porta dos fundos. "Maria, não!" gritou Dona Lúcia, mas era tarde demais. A menina já estava no quintal, frente a frente com o cão hostil. Dona Lúcia, em pânico, gritou da porta: "Maria, não se mexa!" Seu instinto maternal a impelia a correr para proteger a filha, mas o medo a mantinha presa ao batente da porta, temendo provocar uma reação agressiva do cão. Aproveitando essa distração momentânea, Maria, com a voz trêmula, tentou acalmar o cão hostil. "Calma, amiguinho, você deve estar com fome, não é?" Lentamente, ela levou a mão ao bolso, onde ainda guardava o pedaço de pão que pretendia dar a Thor. Foi nesse instante que o impossível aconteceu. Com um estrondo, uma parte do velho muro de madeira cedeu e Thor irrompeu no quintal como um raio. Sem hesitar, o pitbull se colocou entre Maria e o cão agressivo, sua postura protetora e determinada. O confronto entre Thor e o cão intruso foi intenso,
mas breve. Thor, com uma mistura de força e estratégia, conseguiu dominar o outro cão sem causar ferimentos graves. Seus latidos firmes e postura imponente foram suficientes para fazer o invasor recuar, fugindo pelo buraco no muro por onde Thor havia entrado. Assim que o perigo passou, Thor voltou-se imediatamente para Maria, seu comportamento mudando drasticamente de feroz guardião para amigo gentil. Ele se aproximou da menina, que ainda tremia, e lambeu suavemente sua mão, como se quisesse assegurar que tudo estava bem, agora. Dona Lúcia, que havia chegado ao lado de Maria durante o confronto, observava a cena com uma mistura de alívio, espanto e uma nova compreensão. Ela se ajoelhou ao lado da filha, abraçando-a forte, enquanto Thor permanecia vigilante ao lado delas. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, olhou para o pitbull que há poucos dias ela temia. Agora, ela via Thor sob uma nova luz, não como uma ameaça, mas como um protetor leal e corajoso. Naquele momento, os vizinhos, atraídos pelo barulho, começaram a se aglomerar em frente à casa. Seu Antônio, Dona Cleide e outros que antes exigiam a remoção de Thor, agora assistiam atônitos à cena de Thor sentado calmamente ao lado de Maria e Dona Lúcia. As palavras de seu Joaquim pareceram despertar algo na comunidade. Os olhares de medo e desconfiança começaram a se transformar em expressões de admiração e respeito por Thor. Nas semanas que se seguiram ao incidente no quintal, a vida na casa dos Silva e em toda Ribeirão das Flores passou por uma transformação notável. Thor, antes visto como uma ameaça, tornou-se uma espécie de celebridade local. Dona Lúcia, superando seus medos iniciais, decidiu adotar oficialmente o Pitbull para a alegria de Maria. No entanto, nem todos na cidade estavam felizes com essa mudança. O dono da única pet shop local, seu Mauro, via a presença de Thor como uma ameaça aos seus negócios. Ele tinha planos de expandir sua loja com uma seção dedicada a cães de raça seguros, e a crescente aceitação de um pitbull na comunidade ia contra seus interesses. Uma manhã de sábado, enquanto Maria e Dona Lúcia passeavam com Thor pela praça central, foram abordadas por seu Mauro. Com um sorriso forçado, ele se dirigiu a Dona Lúcia. Seu Mauro continuou, sua voz carregada de falsa preocupação. Sabe, estive pensando, como representante do comércio local, me preocupo com a segurança de todos. Talvez fosse melhor considerar um cão mais apropriado para a cidade. Tenho uns filhotes de labrador adoráveis na loja. Dona Lúcia, mantendo a compostura, respondeu: agradeço sua preocupação, seu Mauro, mas Thor já provou seu valor e bondade. Ele é perfeito para nossa família. Sem hesitar, Thor se soltou gentilmente da mão de Maria e correu em direção ao coreto. Seu Mauro, vendo a cena, gritou em pânico: cuidado, o pitbull vai atacar a criança. Thor, ignorando o tumulto ao seu redor, chegou ao coreto no momento exato em que o menino caía. Com um salto preciso, o pitbull conseguiu se posicionar sob a criança, amortecendo sua queda com o próprio corpo. Então, um choro infantil quebrou o silêncio. O menino, assustado mas ileso, começou a chorar, ainda deitado sobre o corpo de Thor. O pitbull, demonstrando uma gentileza surpreendente, permaneceu imóvel, apenas virando a cabeça para lamber suavemente o rosto do menino, como se quisesse confortá-lo. A mãe da criança foi a primeira a reagir, correndo em direção ao filho com uma mistura de medo e alívio. Ao se aproximar, ela hesitou por um segundo, ainda apreensiva com a presença do pitbull. Mas ao ver a cena de perto, seu filho ileso sendo gentilmente consolado por Thor, ela caiu de joelhos, envolvendo tanto o filho quanto o cão em um abraço emocionado. Dona Lúcia e Maria correram para o local, seguidas de perto por uma multidão de espectadores atônitos. Seu Mauro, boquiaberto, não conseguia acreditar no que acabara de presenciar. A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela praça e, em questão de minutos, por toda Ribeirão das Flores.
Pessoas começaram a se aglomerar, muitas tirando fotos e vídeos com seus celulares. O burburinho crescia, com exclamações de admiração e relatos emocionados do ocorrido. Dona Lúcia, ele começou, sua voz carregada de emoção. Acho que devemos a você e a Thor um pedido de desculpas. Este cão não é apenas inofensivo, ele é um verdadeiro guardião da nossa comunidade. No meio da comoção, seu Mauro se aproximou, visivelmente constrangido. Ele olhou para Thor, depois para Dona Lúcia e finalmente disse: Eu estava errado, completamente errado. Este cão é realmente extraordinário. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, acariciava Thor, enquanto observava a cena ao seu redor. A transformação era palpável, não apenas na atitude das pessoas em relação a Thor, mas na própria atmosfera da cidade. Era como se uma onda de compreensão e aceitação tivesse varrido Ribeirão das Flores. Enquanto a multidão continuava a celebrar o heroísmo de Thor na praça, uma figura solitária observava a cena de longe, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Era Dona Carminha, uma senhora de uns 70 anos, conhecida na cidade por sua reclusão e temperamento difícil. Seus olhos, normalmente duros e desconfiados, agora brilhavam com uma mistura de emoção e reconhecimento. Lentamente, ela se aproximou do grupo, sua presença causando um silêncio surpreso entre os moradores. Dona Carminha era raramente vista em público e sua aparição repentina intrigou a todos. A idosa respirou fundo antes de continuar. Há muitos anos, eu trabalhava como enfermeira no posto de saúde. Uma noite, voltando tarde para casa, fui atacada por um assaltante. Sua voz falhou por um momento, a lembrança claramente dolorosa. Eu pensei que fosse o meu fim, mas de repente um cão apareceu do nada e me salvou. Era um pitbull, igualzinho a esse aí. Os olhos de todos se arregalaram com a revelação. Maria, fascinada, perguntou: Mas Dona Carminha, como pode ser o mesmo cachorro? Thor não é tão velho assim. A revelação de Dona Carminha caiu como uma bomba sobre a multidão. Murmúrios de espanto e teorias começaram a circular rapidamente. Dona Carminha assentiu lentamente. Depois daquela noite, eu tentei encontrar o cão que me salvou, mas ele havia desaparecido. Passei anos procurando, até que desisti e me fechei para o mundo. A idosa suspirou profundamente. Medo, minha querida, medo e vergonha. Quando contei sobre o pitbull que me salvou, muitos não acreditaram. Diziam que era invenção minha, que um cão assim só poderia ser violento. Com o tempo, guardei essa história só para mim. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Dona Lúcia, emocionada, abraçou Thor e disse: Esta é uma lição para todos nós. Não podemos julgar pela aparência ou por ideias preconcebidas. Thor e seu ancestral nos ensinaram o verdadeiro significado de coragem e lealdade. Meus caros cidadãos de Ribeirão das Flores, o que testemunhamos hoje vai além de um simples ato de heroísmo. É um chamado para revermos nossos valores, para abrirmos nossos corações e mentes. Proponho que façamos de Thor o mascote oficial de nossa cidade, um símbolo de coragem, lealdade e da quebra de preconceitos. A proposta foi recebida com aplausos entusiasmados. Maria, abraçada a Thor, sorria radiante, enquanto Dona Lúcia observava a cena com lágrimas nos olhos, consciente da profunda transformação que estava ocorrendo em sua comunidade. Nas semanas que se seguiram ao incidente na praça, Ribeirão das Flores passou por uma transformação notável. A história de Thor e de seu ancestral heróico se espalhou rapidamente, não apenas pela cidade, mas por toda a região. Jornalistas de cidades vizinhas começaram a chegar, ansiosos para cobrir a história do pitbull herói e da comunidade que aprendeu a superar seus preconceitos. O prefeito, cumprindo sua promessa, organizou uma cerimônia oficial para declarar Thor como mascote da cidade.
No dia do evento, a Praça Central estava decorada com faixas e cartazes celebrando a coragem e lealdade canina. Moradores de todas as idades se reuniram, muitos trazendo seus próprios cães, numa demonstração de união e aceitação que a cidade nunca havia presenciado antes. Durante a cerimônia, Dona Lúcia foi convidada a discursar. Com Thor sentado obedientemente ao seu lado e Maria radiante de orgulho, ela se dirigiu à multidão. Amigos e vizinhos, há algumas semanas, eu mesma temia a presença de Thor em nossa comunidade. Hoje, estou aqui para dizer que Thor não apenas salvou vidas, mas também salvou o coração de nossa cidade. Ele nos ensinou que a coragem e o amor podem vir das fontes mais inesperadas e que devemos sempre estar abertos a enxergar além das aparências. Seus olhos marejados percorreram a multidão, notando rostos emocionados e acenos de concordância. Thor, como se entendesse a importância do momento, mantinha-se em uma postura nobre, seus olhos gentis observando a todos. Cidadãos de Ribeirão das Flores, o exemplo de Thor nos mostrou que é hora de agirmos. A partir de hoje, estamos lançando o Projeto Segundas Chances, um programa de adoção responsável focado em cães de raças estigmatizadas. Além disso, iniciaremos uma campanha educativa nas escolas sobre o cuidado e respeito aos animais. Se me permitem, eu gostaria de contribuir. A partir de agora, minha loja oferecerá descontos especiais para adotantes de cães resgatados, independentemente da raça. Também estou disposto a oferecer cursos gratuitos de cuidados básicos para novos tutores. Eu gostaria de me voluntariar para compartilhar minha história nas escolas. As crianças precisam aprender desde cedo que não devemos julgar pela aparência. O prefeito concluiu a cerimônia unveiling, uma placa comemorativa no centro da praça. Nela estava gravada a imagem de Thor e os dizeres: em homenagem a Thor e todos os heróis de 4 patas, que sua coragem nos inspire a sermos melhores a cada dia. Nos dias que se seguiram à cerimônia, o impacto das mudanças em Ribeirão das Flores foi profundamente sentido por todos os moradores, especialmente pela família Silva. Para Maria, a transformação foi mais visível. A menina antes tímida e introspectiva agora caminhava pelas ruas da cidade com a cabeça erguida, Thor fielmente ao seu lado. Seus desenhos, antes reservados apenas para os olhos de seu amigo canino, começaram a adornar as paredes da escola e da biblioteca local, inspirando outras crianças a expressar sua criatividade. Dona Lúcia notou uma mudança significativa em sua sala de aula. Seus alunos, inspirados pela história de Thor, mostravam-se mais empáticos e inclusivos. Discussões sobre preconceito e julgamentos precipitados tornaram-se frequentes, com as crianças aplicando as lições aprendidas em suas vidas diárias. Desculpem interromper, disse a mãe com os olhos marejados, mas queria agradecer novamente, não só por salvar meu filho, mas por mudar nossa cidade. Meu marido e eu, adotamos um pitbull do abrigo local na semana passada. Dona Lúcia, tocada pela cena, respondeu suavemente: o importante é que agora vemos com clareza, e essa mudança, ela começa com cada um de nós. Dona Carminha, que antes vivia reclusa, tornou-se uma figura querida na cidade. Suas visitas às escolas para compartilhar sua história eram aguardadas com entusiasmo pelas crianças. Ela frequentemente era vista na praça, conversando com outros idosos e acariciando os cães que passeavam por ali. Sua expressão, antes fechada, agora substituída por um sorriso sereno. O projeto Segundas Chances rapidamente ganhou força. O abrigo local, antes sempre lotado, agora tinha uma lista de espera de famílias querendo adotar. Cães de todas as raças, especialmente aqueles antes estigmatizados, encontravam lares amorosos com facilidade. Seu Mauro, o dono da pet shop, relatou uma mudança notável em seus negócios. As pessoas não estão apenas comprando produtos, ele comentou em uma reunião da associação comercial.
Elas vêm aqui em busca de conselhos, de informações sobre como cuidar melhor de seus animais. É como se toda a cidade tivesse despertado para a importância do amor e respeito aos animais. O prefeito, vendo o impacto positivo dessas mudanças, começou a implementar políticas de bem-estar animal em toda a cidade. Parques para cães foram construídos. Clínicas veterinárias móveis foram estabelecidas para atender bairros mais distantes e programas de castração gratuita foram ampliados. Em uma noite tranquila, Dona Lúcia refletiu sobre todas essas mudanças enquanto observava Maria brincar no quintal com Thor. Quem diria, ela pensou, que um cão poderia nos ensinar tanto sobre humanidade? Um ano após os eventos que transformaram Ribeirão das Flores, a cidade celebrava o primeiro aniversário de Thor como mascote oficial. A Praça Central, outrora palco de tensão e preconceito, agora estava decorada com balões coloridos e faixas comemorativas. Famílias de toda a região se reuniram, muitas acompanhadas de seus cães adotados, para uma grande festa comunitária. No centro das atenções, Thor caminhava orgulhosamente ao lado de Maria, agora com 5 anos, que sorria e acenava para todos. Dona Lúcia, de mãos dadas com a filha, não podia conter a emoção ao ver o impacto duradouro que seu antigo medo havia se transformado em uma onda de amor e aceitação. O prefeito, em seu discurso de abertura, destacou as conquistas do último ano. Nosso índice de adoção de animais aumentou em 200%, o abandono diminuiu drasticamente e Ribeirão das Flores se tornou um exemplo de convivência harmoniosa entre humanos e animais para todo o país. Enquanto a música tocava e as pessoas confraternizavam, Dona Carminha se aproximou de Dona Lúcia e Maria. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Sabe, por anos eu pensei que aquele pitbull que me salvou era um anjo enviado apenas para mim. Agora vejo que ele era um mensageiro para toda a nossa comunidade e Thor continuou seu legado." Dona Lúcia sorriu, acariciando a cabeça de Thor. "Com esperança, amor e compreensão, minha filha, tudo é possível. Thor nos ensinou isso." À medida que o sol se põe sobre Ribeirão das Flores, a festa de aniversário de Thor como mascote da cidade lentamente chega ao fim. Famílias se despedem, crianças adormecem nos braços dos pais e os últimos acordes da música se dissipam no ar noturno. Maria, Dona Lúcia e Thor caminham juntos para casa, deixando para trás uma praça que, embora vazia agora, está impregnada de novas memórias e esperanças. As ruas da cidade, antes palco de medo e preconceito, agora ecoam com a promessa de um futuro mais compassivo e inclusivo. A jornada de Thor, de cão de rua temido a herói celebrado, espelha a transformação da própria cidade. Ribeirão das Flores aprendeu que a verdadeira força reside na união, na compreensão e na capacidade de ver além das aparências. Anos mais tarde, Maria, agora uma jovem artista, inaugura uma exposição na capital. Suas obras, inspiradas em Thor e na transformação de sua cidade natal, capturam a atenção nacional. Em uma entrevista, ela sorri e diz: "Tudo começou com um cão e uma menina. Quem sabe onde pode terminar? Talvez um dia o mundo inteiro possa aprender a lição de Ribeirão das Flores." Caro espectador, a história de Thor e Ribeirão das Flores nos lembra que a mudança começa com um único ato de bondade. Que tal dar uma chance a um animal resgatado hoje? Visite o abrigo local, considere uma adoção ou simplesmente espalhe a mensagem de que o amor não conhece raça ou espécie. Juntos podemos criar um mundo mais compassivo, um coração de cada vez.